Então, olha só, pessoal, o tema da nossa conversa hoje, morcegos sinantrópicos, educação e conservação em tempos de destruição. Na verdade, eu coloquei para vocês essa imagem fofa, que representa uma das atividades que a gente já desenvolveu, voltadas à educação ambiental para a conservação dos morcegos, e aqui está um aluno meu fazendo a explanação sobre esse morceguinho molocídio que foi capturado na rede. Esse foi um evento que a gente fez na Semana da Criança, aqui em Maringá, e vocês imaginem o impacto positivo que deve ter tido na vida dessa criança aprender sobre morcego com o Batman. Eu acho que situações dessa natureza não devem ter preço, porque aprender algo já é muito legal. Ver um animal já é algo mais legal ainda, mas no colo do Batman deve ser extraordinário. E a gente vê muito isso, a criançada se envolve e fica maravilhada com as atividades que envolvem a fauna. Mas, na verdade, a minha vontade era colocar uma capa sim para começar a conversar com vocês. Morcegos sinantrópicos, educação e conservação, em tempos de destruição, porque é isso que está acontecendo no nosso país de um jeito deslavado. Simplesmente, hoje em dia, as regras que regem a proteção ambiental são jogadas no lixo, as pessoas que lutam pela causa ambiental são impedidas de trabalhar, e as pessoas que definem o que vai ser feito são as que mais têm interesse com com relação à destruição ambiental. Então, a área ambiental no nosso país, ela está simplesmente em caco e sem perspectiva de mudança. Porque imaginem só, a gente está ouvindo falar do processo de queimada pelo Brasil todo, com ênfase no Pantanal, na Amazônia, mas o Brasil inteiro está queimando, a gente sabe disso. Existe agora o Dia do Fogo, 10 de agosto. 10 de agosto foi instituído como o Dia do Fogo, o dia em que os proprietários rurais se mobilizam e se juntam para fazer uma queimada em massa. Imaginem como a Covid interferiu negativamente na conservação ambiental. A crise ambiental aumentou muito mais depois do novo coronavírus no Brasil, porque agora está mais fácil, né, acabar com as comunidades indígenas, está muito mais fácil destruir porque a fiscalização está menor. Esse é o país. Esse é o país que nós estamos vivendo hoje. Bem, mas eu gosto de começar essa fala mostrando o filme, uma cena do filme Avatar. Creio que alguns de vocês assistiram esse filme, se não todos, se não assistiram, assistam, e mostra o planeta Pandora, né, um planeta fictício, maravilhoso, com muitas espécies, e essas espécies se integram de um jeito bom. É um lugar que a harmonia perdura, até a presença humana chegar. E esse filme é triste, porque a gente vê todo um processo de destruição assolando o planeta que antes era maravilhoso, e a gente fica indignado com aquilo. Como é que isso pode acontecer? Ainda bem que é ficção. Não é ficção. O planeta Pandora é aqui, e está acontecendo nesse exato momento. Enquanto nós estamos nessa conversa, nesse bate-papo, o ambiente natural está ficando cada vez mais dizimado. É isso que está acontecendo. Afinal de contas, o processo de fragmentação de hábitat, ele gera áreas isoladas, que na verdade são ilhas de mata cercada por qualquer coisa, por todos os lados. Essa qualquer coisa pode ser criação de gado, pode ser cana, pode ser soja, pode ser estrada, pode ser cidade. E aí, esses ambientes alterados sofrem muito com todo esse processo. E muito. Imaginem vocês uma área como essa aqui, ó, dessa imagem, cercada por, aqui nesse caso não, né, mas cercada por pastagem, por exemplo, ou cercada por a plantação de alguma monocultura. Essa área toda está recebendo veneno. Independente do fato dela ser maior ou menor, ela está recebendo veneno, porque toda em volta dela joga veneno, lança veneno. Então, essas ilhas isoladas sofrem muito. O processo de fragmentação de hábitats é algo muito grave. E aí, pensando nesse processo de perda e fragmentação de hábitats, que pode acontecer de forma natural, por exemplo, uma abertura de clareira por conta de um temporal, né, uma intempérie que gerou um distúrbio. Pronto, abriu uma clareira ali, mas o processo natural, que depois ele vai se regenerar naturalmente. E
o processo de fragmentação provocado pela atividade humana, que é algo drástico, aniquilador, e a gente não pode deixar de falar desse processo sem lembrar da agricultura e sem lembrar da urbanização. Imagina o processo de urbanização, desenvolvimento das cidades de uma forma sem planejamento, acelerada, e essa transformação do ambiente natural. Bom, mas o processo de fragmentação de hábitat, ele tem alguns efeitos. Por exemplo, a redução na quantidade de hábitats, o aumento no número dos pedaços de mata, que antes eram um grande bloco, agora são pequenos pedaços, a diminuição do tamanho dessas áreas, que vão sofrer um impacto fortíssimo, e o aumento do isolamento. Como eu mostrei lá naquela imagem anterior, alguns pedaços de mata imersos numa ilha de plantação, por exemplo. Essa destruição dos ambientes naturais, elas têm alguns efeitos que são muito ruins. E um deles é a endogamia. Eu estou falando para vocês da consanguinidade. Estou falando para vocês de uma população que compõe aquela área, aquele fragmento florestal, por exemplo, e essa população tem um número X de indivíduos. E que, com o passar do tempo, o endocruzamento vai provocar situações de consanguinidade que serão prejudiciais a essa população. Além disso, a redução dos recursos alimentares, essa é a regra geral, né? Se nós pensarmos na diversidade de componentes alimentares disponíveis numa floresta para a fauna, o número é absurdamente maior se eu comparar, por exemplo, a uma área de cultivo. Aí você vai me dizer, não, Henrique, mas espera, a área de cultivo pode ser bem boa, né, para algumas espécies. Claro, e é por isso que a gente hoje está falando de espécies que se acostumaram a viver próximo ao homem, né? Vou entrar nos sinantrópicos daqui a pouco, porque são animais que, de fato, aprenderam a lidar com a presença humana e tirar vantagem. Claro, mas, via de regra, a maior parte das espécies não tolera essas transformações tão drásticas. O aumento de plantas pioneiras, então daquelas plantas que ficam no entorno da mata, como solanáceas, piperáceas e assim por diante, e também a homogeneização biótica. O que é isso? É o aumento dos indivíduos de espécies que são resistentes e com alto poder adaptativo, e o desaparecimento das espécies que são mais frágeis, as espécies que são mais raras. Isso tem acontecido constantemente. Imaginem vocês a importância que tem o efeito de borda no estabelecimento ou na permanência de uma comunidade num dado ecossistema. O tamanho da área, o tamanho do fragmento, é muito importante. O formato do fragmento é essencial. Afinal de contas, os efeitos de borda, que são todas aquelas situações negativas que afligem a mata, tudo aquilo que está na periferia chega lá, por exemplo, na borda é mais quente, a água bate com mais força, entra fumaça, o ruído, são todos efeitos de borda que são muito negativos à fauna. Eu estou falando ainda da fauna de maneira geral, nem entrei nos morcegos, tá? Então imaginem vocês que os efeitos de borda, segundo os autores, eles podem chegar mais ou menos entre 0 e 50 metros no interior da mata. E à medida que vai para dentro, esses efeitos vão diminuindo. Mas existem trabalhos que relatam efeitos de borda até 500 metros dentro da mata. Então imagina um parque urbano aí na sua cidade, que a gente precisa conservar, a gente quer conservar e pensa, poxa, ali tá legal, ele tá no meio do centro da cidade, mas é uma área cercada, tá protegidinho, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Não tá tudo certo porque esse fragmento tá sofrendo os efeitos de borda constantemente, dia e noite. Resultado disso, gente, alteração na estrutura e no funcionamento do ecossistema, né? Inevitavelmente. Bom, eu só quero trazer para vocês aqui essa imagem, que vocês devem conhecer, uma imagem antiga, né? Da Mata Atlântica, na época da invasão, e eu me recuso a chamar de descobrimento do Brasil, a invasão do Brasil, que aconteceu em meados de 1500, e fazer essa comparação com 2007. Sobrou nada, né, gente? Não sobrou nada. E aqui eu só trouxe uma imagem do nosso país, mostrando, então, o que é verde escuro representa as áreas florestais. Aí eu chamo a atenção de vocês para o amarelo e para o rosa, que são as áreas de pastagem
e agricultura. Então, reparem como expandiu o trecho, os pontos, as áreas voltadas à agricultura e à pastagem. Ok, mas e aí? Quais são os caminhos para a fauna silvestre? Para onde a fauna vai? Né? Afinal de contas, elas têm 3 caminhos. Ou ficar concentrada nos poucos fragmentos que restam, e aí, dependendo do grau de exigência, da sensibilidade, da raridade daquela espécie, ela vai permanecer ou desaparecer do ambiente. Ingresso em áreas urbanas, então, existem espécies que conseguem se deslocar de um fragmento a outro. Por exemplo, o morcego, que é o nosso assunto hoje. O morcego consegue se deslocar de um fragmento até o outro, só que o problema é que ele tem pontos de parada. Esse ponto de parada pode ser cidade, arborização urbana, esse ponto de parada pode ser uma casa, e etc. E é aí que eles encontram as pessoas. Então, o ingresso nas áreas urbanas é um outro caminho para a fauna, e nós vamos falar já já. Ou desaparecimento, que é o que a gente tem visto acontecer maciçamente. Né? A fauna vem sendo dizimada, e imaginem vocês agora, com todo esse processo enorme das queimadas, existem partes que foram completamente dizimadas. Bem, mas fauna sinantrópica, acredito que todos vocês conheçam o termo, então, são os animais silvestres que se adaptaram, se ajustaram a viver próximo dos seres humanos. E esses componentes sinantrópicos, esses animais sinantrópicos, eles são indesejáveis ao homem. Né? Diferente de um animal doméstico que o homem cria e deseja tê-lo por perto. Um animal de companhia que o homem quer ter por perto por alguma finalidade de lazer, de companhia, de trabalho, etc. A fauna sinantrópica não, são animais silvestres que se estabeleceram junto de nós, mas contra a nossa vontade. Eu poderia dar vários exemplos para vocês de animais sinantrópicos, desde morcego, sapo, pardal, até chegar a exemplos mais inusitados, como, por exemplo, capivara, passando no meio da rua, macaco prego é um animal carismático. Quem não gosta de macaco? Eu não conheço ninguém que diga, odeio macaco, detesto. É feio, é horroroso e tem nojo. Até hoje, ninguém me falou que detesta macaco. Todo mundo falou, nossa, é muito engraçadinho, é muito lindo o macaco, tão ativo, tal, brincalhão. Pois é, até esse animal apresentar um comportamento de sinantropia e passar a viver próximo à tua residência. Por que ele passou a sair da mata? Por algum motivo. Talvez pelo fato de você ir lá alimentar periodicamente esses macacos, com alimentos que inclusive nem são adequados, aí um dia você faltou na sua função de ir lá alimentar esse macaco. Ele vai atravessar a rua e vai buscar comida na sua casa. E aí começam os transtornos. Porque eles passam a ser vistos como problema. É difícil imaginar que o público em geral, que acha um macaco, um coati, um animal carismático, possa matar esses animais depois. Mas matam. Eu já recebi informação de grupos de coati de 40, 50 animais mortos. Por quê? Porque o dono da chácara alimentava os coatis e começou, depois de um tempo, se incomodar com o ingresso desse coati nas proximidades da casa. E ele matou, envenenou tudo. Então, isso acontece o tempo todo. Macaco é morto porque adentra na casa das pessoas, morde o cachorro porque o cachorro foi atacar, e assim por diante. Então, são muitas as situações, que é um outro exemplo de animal que passou a viver perto das pessoas hoje em dia e que todo mundo gosta, mas depende. A maritaca. A maritaca é um animal que a gente está acostumado a ver na natureza, mas que hoje em dia tem nas cidades. Tem maritaca aqui em Maringá, deve ter maritaca aí em Feira de Santana. E esses animais ocupam forro de residência. Então, ela é linda, ela é fofa. Eu quero ter uma maritaca para criar no meu ombro. Até aí tá ótimo, eu vou arrumar uma. Só que se essa maritaca for pro forro da minha casa, começar a bagunçar, fazer sujeira, fazer barulho, morder, bicar a fiação, vou matar ela. E é isso que acontece. Também é que a gente não vai falar da fauna em geral aqui, mas eu tenho imagens de filhotes de maritaca com fio de nylon enrolado, porque o cara não queria mais maritaca no forro da casa dele. Ele meteu um monte de fio de nylon lá, os filhotes se enrolaram, e aí quando o pessoal da área ambiental foi recolher, os filhotes com mutilação de asa, de perna, alguns mortos.
Então é isso, a visão de que a natureza está aqui para me servir é algo que prevalece, mesmo nos dias atuais. Bom, mas vamos falar então deles. Os morcegos, eles são animais cercados por uma série de mitos, lendas, na maioria das vezes negativas, né? A gente sabe muito bem, morcego é um animal que está associado aos vampiros, a demônios, a bruxaria, né? Você pode ver aí, quando você ouve uma historinha de bruxa, desde os desenhos animados até a indústria cinematográfica, se uma bruxa vai fazer uma poção para fazer alguma maldade para alguém, é alguma coisa de morcego que ela vai usar. Ela pega lá uma asa de morcego, a perna de uma aranha, o olho de um sapo, ela pega os animais que são caracteristicamente não carismáticos. Ela não pega o pelo do coelhinho fofinho, ela não pega a pena do passarinho, não, ela vai pegar. Isso reforça o negativo, gente. Reforça, porque a hora que as historinhas vão mencionando isso, já vai criando aquela coisa ruim em quem acompanha, né? E associando ao mal, infelizmente. Vale destacar também que esses animais têm atividade noturna e algumas espécies se alimentam de sangue. Algumas espécies se alimentam de sangue. Como a gente está aqui com um público de biólogos, veterinários, depois vocês me contam se tem gente de outras áreas também, vocês sabem que a minoria dos morcegos se alimenta de sangue. A gente já vai falar sobre isso. Eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês para o fato de que as histórias, a indústria cinematográfica, os livros, eles tiveram um peso muito importante negativamente para os morcegos, porque ajudaram a deixar os morcegos populares. O morcego é popular, é bem popular, mas é popular de um jeito ruim. As pessoas conhecem morcego, já ouviram falar, conhecem sim, conhecem mais ou menos. Não tem muito contato não, mas já não gosta. Já o que eu sei é suficiente para eu não gostar e não querer, né? E aqui a gente tem uma imagenzinha do Nosferatu, de um filme do passado, e eu tenho que reconhecer que esse vampiro feião aí, ele, primeiro que não foi para frente, esse Nosferatu, né? Os filmes dele não foram para frente, e ele tem algumas características que eu devo reconhecer que são similares às de alguns morcegos. Por exemplo, a orelha pontiaguda, os dedos longos, se vocês derem uma olhada nessa imagem aí, ó, ele tem o dedo mais comprido. Afinal de contas, os morcegos são animais que apresentam as mãos transformadas em asa. Por isso, ordem Chiroptera. Quiro, mão, ptero, asa. Então, eles têm as mãos transformadas em asa. E essa imagem do Nosferatu retrata um pouco isso. E também o vampiro do filme aí, esse como vocês também conseguem ver bem, ele apresenta os incisivos pontiagudos. Estão vendo aí? Os incisivos formados de cisel? Pois é, os morcegos hematófagos também. Eles têm os incisivos voltados a fazer o corte na pele do animal para que ele possa lamber ou sugar o sangue. E aí depois a gente chega nas outras histórias de vampiro, que foram muito mais marcantes. Esse é o Drácula, depois do Drácula teve de Bram Stoker, depois teve vários outros Dráculas, mas os vampiros foram mudando de cara, né, gente? Ó, os vampiros foram ficando cada vez mais diferente do Nosferatu, que não era atrativo, não era bonito, nada disso. E os vampiros passaram a ser atrativos, interessantes, sedutores, até que a gente chega aqui em história. Bom, para começar, o Drácula aqui do Bram Stoker, ele virava morcego, ele virava lobo, ele virava outros animais. Aí, de repente, a gente chega na atualidade, nos seriados que você assiste, ou assistiu, que já não são mais novos, né? Ou teu irmão mais novo assistiu, teu filho, né? True Blood ou Vampire Diaries. São 2 seriados de vampiro, mas que nenhum deles remete a morcego. Nenhum desses vampiros, dessas histórias, tem relação com morcego. A mesma coisa vale para a saga Crepúsculo, né? Certamente vocês assistiram pelo menos algum desses filmes e vocês devem se lembrar muito bem que em momento nenhum o Edward e sua turma se transformavam em morcego. Na verdade, não passa nem morcego voando no Crepúsculo, nenhum, né? Não existe nenhuma associação. Mas ainda assim, eu vou até voltar aqui para contar para vocês uma historinha. Essa situação é muito forte, gente. Uma vez a gente estava desenvolvendo um trabalho em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Paraná, e a veterinária foi chamada numa cidadezinha próxima a Curitiba, porque a criançada foi encontrada brincando com um morcego no chão. Morcego caído no chão, criançada do jardim da infância.
educação infantil estava lá, e aí a abordagem da professora, quando soube, não foi das melhores. Ela chegou questionando, dando bronca nas crianças, perguntou: quem que pôs a mão no morcego? Ninguém pôs a mão. Mas é algo muito sério, porque se o morcego tiver o vírus rábico, pode acontecer a transmissão, ainda que ele esteja morto, então, pelo toque, assim por diante. Enfim, contactaram a veterinária do Programa de Controle da Raiva do Paraná, da Secretaria Estadual de Saúde, e ela foi lá conversar com essa criançada. Botou todo mundo numa sala para fazer uma palestra sobre os sentidos, os 5 sentidos. Falou do sentido, chegou no tato. E perguntou se a criançada já tinha tocado em algum bichinho, pelinho, barará, pronto, chegou. Vocês já viram um bichinho que tem um pelinho assim, tem asinha? Ah, já, professor, morcego. Quem já tocou no morceguinho? E aí a molecada começou a erguer a mão. Vários ergueram a mão porque tinham tocado o morceguinho. Ah, mas você pôs a mão? Não, não pus a mão, eu só peguei no palitinho. Eu passei a mão nele com um palitinho. Então, imagina, um palitinho. E aí um passou a mão com o palitinho, aí passou o palitinho para a mão do outro, que passou no morcego, que passou o palitinho para o outro, e todo mundo com o palitinho, né? Enfim. E aí todo mundo passou pelo procedimento da vacinação, ninguém morreu, tá tudo certo. Mas o que chamou a atenção foi que uma das meninas, uma menininha chegou na veterinária e falou: pro, o tato é só quando passa a mão? Aí ela falou: pera, por quê? Porque eu beijei. Ela: mas pera, mas por que você beijou o morcego? Porque eu queria virar o crepúsculo. Gente, uma criança de jardim de infância, uma criança de educação infantil, que não assistiu os filmes de Drácula, que se viu o Crepúsculo no colo do pai e da mãe, ela não viu morcego, porque não tinha morcego. Mas ela, ainda assim, aprendeu em casa, ou de alguma forma ela teve essa informação de que morcego é vampiro. E ela queria virar o Crepúsculo. Ela, inclusive, falou: eu queria virar o Crepúsculo. Né? E aí nós temos outras histórias na mídia, né? O Hotel Transilvânia, que embora sejam vampiros legais e tal, eles continuam sendo vampiros. A história do Batman, né? Então, Cavaleiro das Trevas, que embora ele seja um herói da DC, ele é um Cavaleiro das Trevas. Ele tá aí para botar medo. É a treva que torna ele ainda mais assustador, né? E os morcegos têm essa representação do temor, do medo, né? Quem assistiu Batman sabe. Mas é isso, gente. Como é que nós conhecemos os morcegos? Aristeu, depois você me fala quanto tempo eu tenho, tá? Vou dar aula às 5h30, mas antes eu termino, bem antes. Então, olha só, pessoal. Como é que nós somos apresentados para os morcegos, pessoal? Desse jeito. Dificilmente alguém foi apresentado para um morcego diferente. Então, foi no laboratório, durante a aula de ciências, eu entrei no laboratório, a professora pegou um frasco, todo meio alaranjado, amarronzado, uma cor de âmbar, aquele líquido lá, fedido, né? E aí, de repente, ela tirou um bicho horroroso de dentro desse frasco e falou: esse é o morcego. E eu pensei: meu Deus, esse bicho é realmente horroroso. Ou então ela me mostrou um crânio de morcego, ou nós fomos no museu e estava lá o morcego, esturricado, né, taxidermizado, todo seco, com o dentão aparecendo. Certamente as pessoas que tiveram essa oportunidade de conhecer o morcego desse jeito, pensaram: não, gente, é horroroso mesmo, não tem jeito, esse bicho dentro desse frasco, não, vai me desculpar, pode ser importante para a natureza, pode ser o que for, é feio pra caramba. É assim, né? Olha só, foi assim que a gente foi apresentado para os morcegos. Inevitavelmente, ou algum dia que teu gato pegou um morcego e a hora que você chegou lá ele já estava todo arrebentado, ou porque você chegou antes do cachorro ou do gato, chegou perto do morcego, cutucou ele com um cabo de vassoura, tentou pôr ele para fora, ou antes de matar ele, você mexeu um pouquinho para ver se ele estava vivo e ele abriu a boca para se defender. É a defesa dele, gente. Inevitavelmente, se o morcego não morder, ele vai fazer o quê para se defender de uma pessoa, por exemplo, de um cachorro, de um gato? Ele não vai adiantar xingar. Então, ele vai morder. Ele vai morder, ele não vai ter como se defender com as asas. Então, a única alternativa que ele tem é manifestar agressividade e tentar morder, tá? Foi assim, provavelmente, que alguns de vocês conheceram o morcego. Ó, aqui essa foto é de um morcego atropelado. Pois é, acontece, morcego ser atropelado também. E aqui uma imagem de uma raposa voadora, um megaquiróptero, taxidermizado, um animal de museu, né? Eu não consigo sentir afetividade por esses animais.
Eu consigo. Estou dizendo, as pessoas em geral não conseguem sentir afetividade por esses animais. É muito difícil. Como é que eu posso esperar que alguém, quando encontrar um morcego, se preocupe em pôr ele para fora, tenha compaixão, soltar ele e tal, se é um bicho assim? Não dá, né? Melhor eu quero me livrar dele. Se morrer é o jeito mais rápido, eu vou matar, gente. Mato, jogo no lixo, ninguém não fica nem sabendo. E se a gente conhecesse os morcegos de uma outra maneira, com outros olhos? E se a gente fosse apresentados para os morcegos como eles realmente são, um componente essencial à natureza, que desempenha papéis fundamentais e que de feio não tem nada? Olha só, esse aqui é uma fêmea de Lasiurus ega, que foi levada para mim na universidade há anos, e ela estava com 4 filhotinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver, aqui é um filhote, aqui é as costas de outro filhote, aqui é as costas de outro filhote. E eles ficam presos ao corpo da mãe. Essa espécie ela pode ter 3 a 4 filhotes, e eles permanecem presos ao corpo da mãe. Nesse caso, ela não conseguia nem se mexer direito, porque eles já estavam grandes, né? E aí a moradora encontrou esses animais no forro da casa e falou: pode vir buscar, porque senão eu vou matar. Até daqui 1 hora, se vocês não vierem, eu vou matar esses bichos, não quero nem saber. E a gente recolheu, tentamos cuidar, mas como vocês podem ver, os bichinhos são pequenos e morreram. E se nós fôssemos apresentados para o morcego de outro jeito? Será que ainda assim, vendo essa imagem, você... Eu acho que é mais fácil falar com vocês, né? Com o público que está aqui agora, porque vocês são da área biológica, né? E lidam provavelmente com fauna ou já lidaram, então a forma de ver a natureza é diferente. Mas é impossível, eu acho, que olhar para um animal como esse e falar horroroso, nojento, credo. Não. Acho difícil, né? Eu acho que é difícil não simpatizar com essa imagem. Eu acho difícil não simpatizar com essa imagem. Que aqui, ela não me representa temor, risco, agressividade. Ela consegue me passar apenas fragilidade. Além da beleza, que é indiscutível, a fragilidade, são animais frágeis. E é óbvio que com essa imagem eu não estou incentivando vocês a botar a mão no morcego, a deixar o morceguinho na mão para fazer uma foto, de jeito nenhum, né? Essa foto é meramente ilustrativa. E para a gente trabalhar com morcego, pegar morcego, nós temos a vacinação antirrábica em dia, né? Sorologia feita análise periodicamente, porque a gente não sabe qual morcego pode ter raiva. O que a gente sabe é que o percentual de morcegos com vírus rábico na natureza é muito baixo, mais ou menos 1%. É isso que a bibliografia traz. É muito pouco. Mas como não está escrito numa placa na frente do animal tem o vírus rábico, a gente não pode facilitar. Olha só essa imagem de uma fêmea de artibeus em pleno voo, com um filhotinho mamando, gente. Então, assim, eu acho difícil uma pessoa desarmada ver uma imagem dessa e sentir algo repulsivo, algo ruim. Bom, mas os morcegos são muito importantes para a natureza e ao homem, porque eles atuam na polinização, na dispersão de semente, na predação de insetos. Hoje a gente não vai entrar em detalhes nisso, mas numa outra oportunidade eu volto para falar, por exemplo, só de relação morcegos e plantas. Belíssima história da polinização, da dispersão de sementes e como é que é todo esse contexto. Ou então dos morcegos na agricultura, isso fica para um outro momento. Mas nós temos que também lembrar que existem espécies de morcegos que são hematófagas. Das mais de 1.400 espécies de morcegos que existem no mundo, só 3 se alimentam de sangue. As 3 existem na América Latina, tá, pessoal? As 3, e aqui no Brasil nós temos pouco mais de 180 espécies de morcegos. As 3 ocorrem no Brasil também. Aí é hora que uma pessoa pode chegar e dizer assim: poxa, mas tinha justo que ter isso aqui no Brasil? Que droga nada, gente. Nós vivemos num país mega diversidade, né? E que bom, é um animal altamente especializado, importantíssimo na natureza. O problema é que nós ferramos com a vida dele, que nós transformamos tanto o ambiente natural, ao ponto de hoje virou pasto, e tem um monte de gado. E o gado é alimento. Então, antes ele ia buscar alimento na capivara, na anta, no veado, em algumas aves, e assim por diante. Hoje, ele se depara com um restaurante, buffet livre, camarote, com aquele monte de vaca que ele pode comer, se alimentar, quando quiser. Ele vai ali um pouquinho, volta, toma mais um pouquinho do sangue, vai ali dar uma volta, come mais um pouquinho do sangue. Então, a gente facilitou a proliferação desses animais em algumas regiões.
né? Então, eu não gosto de considerar e tratar morcego como um problema de saúde pública, não. Quem é problema de saúde pública é o homem, tá? O homem é um problema de saúde pública porque ele transformou tudo, modificou tudo, criou condições para que os hematófagos se dessem bem, se estabelecessem em determinadas situações, principalmente em área rural, principalmente porque o recurso alimentar é inesgotável, né? Fazendo puxando só um pouquinho aqui, olha, para pensar, né? A gente considera o mosquito da dengue como o vilão da história. Pera, mas por que tem mosquito da dengue na cidade? Porque a gente criou condições. Nós criamos condições para ter mosquito da dengue, nós. E aí o mosquito da dengue é que é o problema. Aí a gente pega e fala, tá, não quero mais mosquito da dengue. Bora providenciar o fumacê. Aí a Secretaria de Saúde vai lá, organiza o fumacê, vai ter fumacê. Qual que é o procedimento recomendado para quando vai passar o fumacê na tua casa? Abram as janelas, as portas para o fumacê, para a fumaça entrar, o veneno e matar o mosquito da dengue. Ok, o que todo mundo faz quando o fumacê passa? Fecha tudo. Fecha tudo. Então é isso, o fumacê mata um monte de outras espécies que estão do lado de fora, importantíssimas da natureza, um monte de outras espécies, mas não mata o mosquito da dengue. Por quê? Porque eu quero ficar com ele dentro de casa, fechado comigo, porque Deus me livre de deixar a porta aberta e o fumacê entrar. Mas eu quero fumacê, eu quero veneno. Então vocês estão vendo que incoerência que nós somos? O tempo inteiro a gente se depara com essas situações que olha e fala assim, não, gente, espera um pouco. Mas o problema então não é não é, somos nós, são as nossas ações. Bom, mas os morcegos urbanos, né, os morcegos em área urbana, eles acabam entrando nas residências, eles ocupam forro de residência como abrigo, né, proteção e tal, e eles trazem incômodos às pessoas. O incômodo, ele se dá em função do quê? Primeiro, quando a pessoa vê um morcego que caiu do forro e caiu no chão da casa dela, ela não sabe o que fazer. Só hoje eu já recebi umas 2 ligações, ontem eu recebi outra, eu recebo ligação direto de morcego, porque aqui no Paraná nós temos o órgão ambiental, que é o Instituto Ambiental do Paraná. E aí o pessoal do escritório daqui de Maringá passa meu telefone para todo mundo que pergunta de morcego e que vai fazer alguma reclamação. Então me ligam direto e eu dou orientação. Então o morcego entra na residência, é uma situação de incômodo. Visualização de refúgio. A pessoa vê o morcego voando em volta das árvores no quintal dela. Vamos imaginar que a pessoa tem um pé de 7 copas, de manga, de ameixa, de jabuticaba no quintal dela. Ela liga para mim, dizendo, professor, os morcegos estão invadindo a minha casa. Me conta um pouco mais sobre isso. Então, é que eu tenho um quintal e tem árvores lá, né? E ele invade as árvores para comer fruta. Aí eu respiro, conto até 60 milhões na velocidade da luz e falo, então, me conta uma coisa, onde que o morcego pode ficar? Onde? Onde ele pode ir? Porque assim, ele que vai para a mata. Então tá, me conta de novo, qual mata? Qual mata se a gente destruiu tudo? Se ele não tem lugar para ficar? Aí você está me dizendo que ele não pode ficar na árvore. Então onde que ele pode ficar? Quer uma recomendação? Corta a árvore. É óbvio que eu não quero que ela corte a árvore. Claro que não. Eu quero que ela tome um susto. E pense assim, não vou cortar. Ô louco, professor. Pois é isso que eu estou querendo dizer para você. Não é para cortar a árvore mesmo. O morcego vai voar pelas árvores para se alimentar. Ele precisa comer. E ele está do lado de fora. Agora, entrar na sua casa é outra coisa. É outra coisa. Né? Mas eu recebo chamado o tempo inteiro sobre isso. Ou porque o morcego está no forro e fica vocalizando, eles ficam vocalizando demais e o ruído incomoda. E aí a gente entra numa outra situação, que são os excrementos. Indiscutivelmente, os excrementos dos morcegos podem ser nocivos às pessoas, claro, porque podem conter patógenos, sem sombra de dúvida, né? Antes de eu falar aqui, continuar dos excrementos, eu vou falar isso aqui, daí eu volto nos excrementos já. Eu tenho que dizer para vocês que um grupo considerável de espécies de morcegos se adaptou a viver em ambientes alterados. Eles se adaptaram super bem, né? A maior parte dos morcegos não conseguiu, não vive nas cidades. Mas existe um grupo de espécies de morcegos que consegue. E a riqueza de espécies de morcegos nas cidades, ela é considerável. Por quê? Porque as condições da cidade podem ser boas para eles. Por exemplo, porque a iluminação pública favorece o aparecimento de insetos,
que atrai os morcegos insetívoros, como é o caso do Eumopsis glaucinus, esse morceguinho aí da foto, que eu capturei ele numa residência próxima a uma reserva biológica. Ele é insetívoro exclusivamente, né? Só para vocês terem uma ideia, 75% dos abrigos artificiais, ou seja, de forro de residência, casa, igreja, etc., 75% dos abrigos artificiais, em geral, tem morcego insetívoro. Tem morcego que come só inseto. Então, imagina, esses morcegos, olha, eles ficam sobrevoando ali em volta da sua casa a noite inteira e fazem a retirada dos insetos. Pessoal, existe espécie de morcego que pode comer 1,5 vezes o próprio peso numa noite. Se eu estou falando para vocês que esse morcego pesa 50 gramas e ele pode comer 1,5 vezes o próprio peso numa noite só, eu estou dizendo para vocês que eles podem comer 75 gramas de inseto numa única noite. Isso dá mais de 600 mosquitos. Vocês conseguem imaginar o impacto positivo que eles trazem para a tua vida e para a minha? Pois é. Pois é, e eles fazem isso sem a gente nem saber. Quer fazer conta? Então vamos pensar aí, jogar baixo que o morcego comeu 500 mosquitos numa noite, mosquitos e outros insetos, numa única noite. E ele mora no fundo da minha casa, junto com mais 4. Então eu tenho 5 morcegos que comeram 500 insetos numa noite. Eu estou falando da retirada em volta da minha casa de 2.500 insetos numa noite. Faz a conta em um mês, faz a conta em um ano, sábados, domingos, feriados, sem cobrar de você, sem você precisar usar veneno. Ele faz esse serviço. Pois é. Ele faz esse serviço, assim como os frugívoros também fazem uso da cidade, algumas espécies, por conta da arborização urbana. Então, nós oferecemos também recurso alimentar por conta das plantas que a gente coloca, né? Eles ocupam a cidade porque tem fruto disponível. E aí eu também tenho que ressaltar para vocês o valor que os morcegos frugívoros têm na dispersão de sementes. Então, imagina que o morceguinho ali, ele vai comer vários frutos durante a noite. Vamos imaginar que ele comeu, vamos jogar aí 5 frutinhos durante a noite. Vamos jogar baixo, que ele comeu 2 frutos numa única noite. 2 frutos da figueira. Cada fruto da figueira tinha 50 sementinhas. 2 frutos, 100 sementes. Jogando muito baixo, tá? Então, eu estou considerando que ele plantou 100 sementes de figo numa única noite. Um único morcego. Acho que não tem muito o que discutir a importância que eles têm para a tua vida e para a minha, inevitavelmente. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha só, 47%, 47 espécies, o que equivale a 28% das espécies que ocorrem no Brasil, vivem em ambiente urbano. E aí, eu destaquei aqui para vocês, não é para vocês se preocuparem em tentar ler, tá, essa tabela. Eu só quis chamar a atenção de vocês para as espécies que estão na cidade, tá bom? Ó, e as espécies que consomem, em especial, insetos. Então, olha aqui. Desse grupo todo aqui, ó, dessas espécies todas, dessas 47, ó, um bom percentual desses morcegos, aqui em vermelho, se alimentam exclusivamente de insetos. E aí eu trouxe para vocês uma fotinha do Molossus rufus, do Molossus molossus, que é muito parecido com o rufus, só que é menor, e do Eumopsis glaucinus. E aqui do outro lado, eu trouxe para vocês 3 morcegos. Então, aqui do lado esquerdo são molossídeos, do lado direito, vespertilionídeos, tá? Aqui nós temos Myotis nigricans, Lasiurus glosseville e Lasiurus egra. Esses 6 morceguinhos que vocês estão vendo aí se alimentam exclusivamente de insetos. Voltando, então, agora à doença, né? É claro que existe risco de transmissão de doença, porque vários patógenos podem estar contidos, ou no morcego ou nos excrementos, gente. Isso é indiscutível. Eu não estou dizendo aqui para vocês que não, gente, tem que deixar o morcego ficar no forro lá à vontade. Tá? Não é isso. Não é isso. Eu só estou dizendo que se nós vamos fazer a manutenção do telhado, do forro, fazer a remoção, que seja com critério, que seja com cuidado e que respeite a fauna que está lá. Você vai desalojar, ok, mas seja cuidadoso e busque metodologias para fazer isso.
Bom, eu não posso deixar de falar das principais doenças que envolvem os morcegos, né? Tem várias, tá, gente? Daria pra gente falar de doença aí um monte. Mas eu quero destacar para vocês a raiva como uma doença causada por vírus que acomete o sistema nervoso central e ela pode ser transmitida entre os mamíferos, tá? O morcego não é o principal transmissor da raiva. O principal transmissor da raiva é o cachorro, tá? O morcego está entre os transmissores da raiva. E aí, só o morcego hematófago ele pode transmitir raiva? Não. Basta ele estar contaminado para ele transmitir o vírus rábico, tá? Mas qualquer morcego pode transmitir o vírus rábico, porque qualquer mamífero pode transmitir o vírus rábico. Eu posso se eu estiver contaminado. E a transmissão pode se dar por arranhão, por mordedura, pela saliva. Por isso que quando a gente comentou lá a história das crianças mexendo no morcego com o pauzinho ou passando a mão no morcego, eles foram para o procedimento de vacinação. Porque a gente não sabe se no pelo do morcego tinha vírus, porque o morcego faz igual o gato, gente. Eles se lambem, se limpam, se higienizam o tempo todo. Então, numa dessa, se esse morcego tivesse com vírus rápido, essas crianças correriam o risco, né? Então, a raiva é uma doença que mata em geral, tá? 99,99% das pessoas que desenvolveram a doença morreram. São poucos os casos que a gente consegue contar nos dedos de pessoas que não morreram, mas ficaram sequeladas. Outra doença importante é a histoplasmose, causada por um fungo chamado Histoplasma capsulatum, e esse fungo ele não é exclusivo de morcego também, ele pode acontecer em aves, de galinheiro e tal. O problema é entrar em locais fechados que contenham excrementos e inalar os aerosóis desse lugar, e o problema é ter o esporo desse fungo, né? Vai ser por inalação, ele vai se alojar nos pulmões, isso aí o professor Aristeu já deve ter conversado com vocês em algum momento sobre zoonoses, e a pessoa, se tiver com a imunidade baixa, sistema imune deprimido, pode desenvolver uma doença parecida com uma tuberculose e morrer. E aí agora surge o novo coronavírus, né? Na verdade, pessoal, existem vários coronavírus envolvendo a fauna, vários, né? E também vários já encontrados antes em morcegos. O problema foi esse novo, mas que ainda existe muito debate, muita discussão sobre como ele chegou nos morcegos, né? Então, existe a teoria do trajeto desse vírus, do pangolim para o morcego, para as pessoas, lá via feira de Wuhan, em que os animais ficam misturados, né? Você já deve ter visto essas feiras de animais silvestres da China, né? Acho que todo mundo viu depois que o novo coronavírus se espalhou. E aí a gente reflete sobre como são graves para a nossa vida os impactos que a gente causa para a natureza. Tá aí, né? Nós invadimos o ambiente natural, usamos e abusamos dos elementos do ambiente natural, e agora a gente está pagando caro essa conta, bem caro. A gente não sabe até quando a gente vai continuar pagando. E daí eu reforço que, por exemplo, os nossos trabalhos aqui no Brasil sobre morcego e em outras partes do mundo também, tá? Estão suspensos. A gente não vai para campo agora capturar elementos da fauna. Por quê? Porque a gente não sabe ainda o que pode acontecer. Ainda há muito a ser estudado, conhecido, no que se trata de coronavírus. Você já deve ter ouvido aí relato de gato que pegou coronavírus, de animal de zoológico, acho que um leão de zoológico pegou coronavírus. Então, assim, ainda as informações ainda são insuficientes para a gente poder dizer algo com martelo batido. Aí, né, uma imagem da feira de Wuhan, né? Você está vendo aí uma bancada cheia de raposas voadoras mortas, na imagem de baixo, serpente misturado com pangolim, e aí vai, né? Se vocês pegarem, vocês acham vídeos aí no YouTube, fotos e tal, para ilustrar bem isso que eu estou falando. Bom, o que devemos fazer, então, nesse caso, com morcegos em áreas urbanas, morcegos sinantrópicos? Manejo, mas que tipo de manejo? Aí eu pergunto já de cara para vocês. O que as pessoas fazem quando elas se deparam com um morcego? Facílimo responder, as pessoas matam. A maioria das pessoas mata, tá?
Eu sei que vocês devem estar respondendo essa minha pergunta em pensamentos, assim, eu não mato não, professor, você está enganado. Mas eu já disse para vocês, nós estamos aqui com um público diferente, né? Eu acredito que vocês não matem mesmo, não devem matar. Provavelmente vocês peguem esse morcego com algum cuidado, com uma pá, com uma vassoura e coloca ele perto de uma árvore, algo assim. É isso que eu imagino que vocês façam. Mas em geral não, as pessoas matam. Qual que é a nossa recomendação frente ao Ministério da Saúde quando a gente se depara com um morcego caído no chão? Primeiro, em geral, o tipo de morcego que vai estar caído no chão é esse aqui, ó. Ele é um molosídeo, é um morcego de cauda livre. Possivelmente, essa família de morcegos foi a que deu origem à lenda de que o morcego é rato velho que criou asa. Por quê? O design de asa deles não permite que eles voem do chão. Então, se ele está lá no telhado da casa, ele vai voar, por algum motivo ele cai, e cai no chão, ele não consegue voar do chão. Ele vai precisar subir numa estrutura, uma parede, um muro, uma árvore, algo áspero. Ele vai ter que subir e começar tudo de novo. Aí ele vai soltar, planar e aí sim voar. Aí o morcego cai no chão e não consegue e fica quieto lá. Aí a pessoa vai dar uma cutucada nele. Vai lá e fala, gente, o que é isso? O que é isso? É um ratinho? Aí quando cutuca o morcego, esse tipo de morcego, ele vai tentar correr primeiro e não voar. E ele vai correr igual um soldado na guerra, deitado no chão, é assim que ele vai correr. A pessoa vai pensar que são 2 braços e 2 pernas, né? Igual um rato. Não, é um ratinho, gente. Aí dali a pouco ela vai cutucar mais, o morcego vai entrar em desespero mais ainda e vai abrir as asas para tentar voar e não vai conseguir. É nesse momento que a pessoa tem a nítida certeza de que o rato se transformou em morcego na frente dela. Não estou falando isso porque eu já ouvi isso de pessoas da comunidade, não foi nenhuma vez, nem duas, foram 3, foram várias. Né? A pessoa viu o morcego correndo, de repente, pum, abriu a asa, pronto. Eu vi, professor, não tem como negar, ele é rato velho sim. Então é bem difícil. Aí você mostra o filhote, aí você mostra a glândula mamária da fêmea, mas não adianta, a pessoa fica com aquilo na cabeça. Mas a recomendação da saúde encontrou um morcego caído no chão, tem que encaminhar para o CCZ, tem que ligar no Centro de Controle de Zoonoses para eles fazerem o recolhimento, para encaminhar esse animal para o laboratório central, o LACEN, e esse animal vai para diagnóstico de raiva. Então vai ter que ser feita a notificação e avaliar se esse animal tem o vírus rábico ou não. Tá? Esse é o procedimento. Mas e se o morcego está na casa? Chama o CCZ também? Não. Não, aí você vai precisar buscar alternativas para desalojar esses animais, porque eles estão te incomodando. Por exemplo, você pode experimentar colocar algumas telhas transparentes, estrategicamente, no forro, em lugares que te atrapalham o morcego ali. Tá bem em cima da caixa d'água, professor, não dá, é perigoso. Põe ali. É bem em cima da minha cozinha e a minha casa é forro de madeira, o pozinho das fezes cai em cima da minha mesa, ou então a urina escorre pela lateral. Então bota a telha transparente ali onde ele incomoda, tá? Não, mas eu quero algo mais eficiente, concordo com você. O que você faz? Você vai precisar de um pedreiro que vai entrar no forro de dia com proteção, máscara, tudo certinho, blusa manga longa, para evitar contato com esses aerosóis com fezes, e ele vai identificar onde é que estão os pequenos orifícios do forro, e tampar. É vedação, gente, não tem jeito, tem que fazer vedação, e vedação gradual. Não adianta o pedreiro ir lá tampar tudo, se ele tampar tudo, vai matar os bichos. E aí você está, primeiro, cometendo crime ambiental. Segundo, esses animais vão apodrecer, vão feder, vai impregnar um mau cheiro no teu forro. Terceiro, se você não fechar, o odor deles permanece, e eles vão voltar. Outros vão voltar. Então não resolve, tá bom? Então a medida é fazer o fechamento gradual, porque quem está dentro vai saindo, vai desocupando, vai ficando cada vez mais difícil ficar naquela casa. Então eles vão buscar um outro abrigo, tá bom? Esse caso aí são dos morcegos que foram mortos lá em Goerê, porque o cara, ele queria um salão de festa para fazer o casamento, e os morcegos estavam no forro, ele não queria morcego no forro do salão onde ele ia casar, os que ele não conseguiu meter chumbo, ele montou uma rede e matou esses animais. Aí eu entrei em contato com o órgão ambiental pedindo providências, a polícia ambiental não sabia nem o que fazer. Então eles me mandaram para um lugar, para outro, aí eu precisei explicar algumas questões para eles de legislação ambiental, para eles se despertarem e saberem que eles precisavam ir lá ver o que estava acontecendo. Porque é crime ambiental. E a gente tem que denunciar e se posicionar. No final das contas, essa aí é a caixa, os morcegos estavam todos mortos lá
os que não estavam mortos morreram depois, ou eu tive que matar, porque já não tinha mais o que fazer. Mutilação, fratura, etc. E aqui, gente, vocês não vão conseguir ouvir, porque eu não sei porque cargas d'água eu não consigo projetar com áudio aqui para vocês. Mas isso aqui, esse vídeo circulou no Instagram, no Facebook, lá pelo começo da pandemia. Então, olha só, nós entramos numa pandemia, um episódio novo pra gente, envolvendo morcegos, que, né, já de cara tacaram nas costas dos morcegos, sem ter certeza, e de repente esse cara me posta esse vídeo no Instagram e no Facebook. E aí é óbvio que me mandaram, né? Acho que tá sem som. Se por acaso tiver com som e estiver falando, alguém abre o microfone e fala, professor, nós estamos ouvindo o som do vídeo sim. O que aconteceu? O cara, ele fala uma série de palavrões aí, dizendo que olha esse morcego que apareceu no meu quarto, na minha cama, chupou meu sangue, mas, enfim, ele matou o morcego. Vocês estão vendo que o morcego tá ali com a boca ensanguentada, né? Aí, aqui, ele mostra aqui, ó, o morcego morto, depois dentro de um frasco. Olha a língua de fora do morcego, vocês estão vendo? Pois é. Então, essa pessoa, esse desserviço de pessoa, ele fez toda uma propaganda negativa para os morcegos, ele acusou o morcego de ter chupado sangue dele, quando, na verdade, esse morcego que ele filmou é um morcego nectarívoro, é um morcego beija-flor. Inclusive, a língua, essa língua que vocês estão vendo, é uma característica distintiva de morcegos que só se alimentam de néctar e pólen. Ele matou esse animal, falou que o animal chupou o sangue dele, o que jamais aconteceria, porque ele não se alimenta de sangue, e fez uma propaganda que caiu na mídia. Vocês não têm noção do tanto de conta de Instagram que compartilhou esse vídeo. Vocês não têm noção do tanto de comentários negativos que as pessoas fizeram sobre os morcegos. Ai, meu Deus, coronavírus, por isso tem que matar tudo mesmo, gente. Tem que matar esses bichos antes que a gente comece a morrer de coronavírus. E por aí vai. Por aí vai. É óbvio, né, que a gente, via Sociedade Brasileira para Estudo de Morcegos, a gente fez com que as contas de Instagram sumissem com esse vídeo, denunciamos o tempo todo isso aí. Aí, no final das contas, a gente chegou nesse cidadão aí, e etc, né? Mas, enfim, a gente não pode deixar de se posicionar não, tá? E aí, essa situação acaba gerando um contraste, deixa eu ver que horas são aqui, 4 horas já, 1 hora já, vou acelerar, pessoal. Contraste com outros locais do mundo, né? Afinal de contas, ó, nós temos exemplos de lugares em que as pessoas vão assistir revoada de morcego, como é o caso dos Estados Unidos, na Bracken Cave, na ponte Congress Bridge, em Austin, e assim por diante. Eu tive a oportunidade de visitar os dois locais. E ainda assim, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem bat house, que são as casinhas de morcego mesmo. E aí, os morcegos ficam nessas bat houses, e depois os excrementos, as fezes, são usadas como adubo. Pra vocês terem uma ideia, ó, o escudo de Valença, na Espanha, tanto o escudo da cidade quanto o de futebol, tem o morcego como símbolo, porque o morcego representa para eles prosperidade na agricultura. O morcego é como um aliado porque ajuda na redução de pragas e assim por diante. Aqui, então, em Austin, deixa eu ver, isso aqui isso aqui foi quando eu fui para os Estados Unidos, fazer uma parceria, inclusive, em pesquisa, e essa é a Congress Bridge, é uma ponte que tem milhões de morcegos que moram na junta de dilatação. Olha só a revoada deles por cima da ponte. É um espetáculo, as pessoas vão do mundo inteiro para assistir a revoada de Tadarida brasiliensis, que é esse morceguinho que se alimenta só de inseto. E aí, além da Congress Bridge, que eu tive a oportunidade de conhecer, a cidade toda, o comércio, gira em torno dos morcegos, tá, pessoal? Você não compra urso de pelúcia lá, você compra morcego de pelúcia, chaveiro de morcego, tudo lá é morcego. É muito interessante porque acaba por representar uma outra forma de conduzir a educação ambiental para a conservação da fauna, que é muito legal. E aí aqui, deixa eu chamar aqui a atenção mais para frente, aí aqui a Bracken Cave, que é uma caverna que abriga milhões de morcegos, no Texas também, San Antônio. Eu tive a oportunidade de visitar, e é um lugar de educação ambiental. As pessoas pagam para visitar e assistir a revoada dos morcegos no fim do dia. São milhões de morcegos,
O verão é o período que tem mais morcego, eles chegam a lotar a caverna e ficam até para fora, porque não cabe todo mundo. É um espetáculo sem explicação. É uma experiência religiosa visitar um lugar desse, assim, eu tenho que dizer para vocês. Bom, e vamos falar um pouquinho de educação, que é o que a gente procura fazer bastante aqui. Eu tenho direcionado muito a minha vida profissional, os meus projetos, à educação ambiental para a conservação da fauna, em especial dos morcegos. E eu tenho que dizer para vocês que sem afetividade não tem mudança de postura. Não adianta, se não for estabelecida uma relação afetiva, as pessoas não vão se preocupar em proteger, em conservar morcego. De jeito nenhum, porque eles foram pintados como animal a ser exterminado, né? Então, essa imagem aqui, ela representa uma fêmea grávida, que eu fotografei há alguns anos no Parque Bengal, um parque aqui da cidade, e aqui esses dois filhotinhos são de morcego hematófago, né? O morcego vampiro, Desmotus rotundus, que é o mais comum. Ah, mas esse bichinho se alimenta sempre de sangue? Não, quando ele é filhote, ele se alimenta de leite. Depois, quando ele cresce, ele deixa de se alimentar de leite e passa a consumir exclusivamente sangue, que é um passo evolutivo muito importante, porque ele tem muito menos caso de competição, ele compete com nada, a comida dele nunca acaba e ele ajuda no controle de populações de componentes do ambiente natural. Como eu disse, ele acaba sendo visto como um problema de saúde pública por causa da transformação que a gente fez no ambiente. Um pouquinho das nossas ações para vocês. No Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá, MUD, nós temos um setor dos morcegos, né, a nossa Batbox. E ali, essa Batbox é um armário autoexplicativo que o visitante do museu pode chegar e existem várias informações ali descritas sobre os morcegos. Então, desde de características do fato de eles serem os únicos mamíferos, ao percentual de morcegos, o que representa considerando os mamíferos, número de espécies. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, a nossa Batbox tem já uns 3 ou 4 anos. Há 3, 4 anos, já tinham sido descritas 1.300 espécies, gente. Cerca de 3 anos para cá, 4, esse número já passou de 1.400. Então, novas espécies vêm sendo descobertas continuamente, frequentemente, né? E o que é lamentável é que existem muitos ambientes que ainda não foram estudados. O Brasil é carentíssimo de estudos sobre fauna, né, sobre biodiversidade, o que dirá sobre morcegos. Tá? A Mata Atlântica é um dos biomas mais bem estudados quando a gente pensa em morcego, tá? Mas esse número já está defasado. Então a Batbox é um lugar que a pessoa vai poder conhecer, ver um pouquinho de morcego. A gente fez aqui umas réplicas de morcegos de biscuit, e aqui atrás tem a ficha do bicho, então morcego que se alimenta de sangue, que se alimenta de néctar, que se alimenta de fruto, morcego pescador e os morcegos que comem insetos. Então aqui nós temos morcegos que são da família Philostomide, que tem a folha nasal, morcegos da família Noctilionidae, que tem 2 espécies, uma delas é de morcegos pescadores, e aqui os morcegos insetívoros, aqui família Molossidea, aqui família Vespertilionidae. Vale demais a pena visitar o MUD, porque é um espaço riquíssimo, belíssimo, e quando vocês tiverem a oportunidade de visitar o MUD, vocês vão poder ver a nossa Batbox. E aí nós temos ali, ó, uma réplica de morcego voando, uma réplica de esqueleto de raposa voadora, e aqui atrás os morceguinhos taxidermizados. É um cenário bem bonito, e todo esse material aqui, gente, foi feito pela galera da biologia, tá? Da galera da biologia, a galera do curso de ciências, então que se envolveu para preparar esse material para servir para a educação ambiental. Só para vocês terem uma ideia aqui, então, da nossa Batbox. Isso foi quando a gente inaugurou a Batbox, e aí ali embaixo tem uma representação da rede de neblina, a rede de nylon que a gente usa com os pesquisadores, e assim por diante. É um espaço bem legal. Bom, a gente faz palestra em tudo que é lugar, gente. Independente do público, da quantidade de pessoas, da faixa etária e do grau de instrução. Nós estamos aqui para falar de morcegos de um jeito fácil. Então, muitas vezes falar algo que seja difícil, numa linguagem simples, para todos os públicos.
A gente faz exposição em tudo que é lugar. Isso foi dentro de um mercado, pessoal, dentro de um supermercado em Cianorte. Na época eu era professor da Unipar, vocês podem até ver lá o símbolo da Unipar lá em cima à esquerda. E nós conseguimos um espaço dentro do mercado para fazer uma exposição. E até morcego vivo a gente conseguiu levar lá para o pessoal ver. Eles foram muito colaboradores, porque eles dormiram o dia inteiro e as pessoas puderam ver o morcego dormindo, o que tornou tudo ainda mais cativante. Então, você imagina uma pessoa que dizia que o morcego era horroroso, nojento, temível e tal, de repente parar de frente para uma vitrine e ver 2 morcegos dormindo, bocejando, se espreguiçando. Isso ajuda e muito. Exposição em outros locais públicos, em outras cidades, a gente sempre faz, meus alunos são bem participativos. Numa feira de exposição, a gente fez a Toca dos Morcegos, e aí levamos o material todo, foi bem legal. Vocês podem ver que eu estou diferente de lá para cá, né? Porque isso já tem uns 15 anos. Essas imagens que vocês estão vendo aí são desde lá de trás, né? Curso para estudante, trilha, atividade de pesquisa e educação ambiental em residências, aí entra então o projeto Morcegos Urbanos. Então a gente vai para capturar o morcego e aproveita para conversar com o morador, explicar quem são eles, que morcego é esse que está na casa das pessoas, e assim por diante. Temos um panfleto informativo sobre a importância dos morcegos e a relação dos morcegos e humanos, e fazemos eventos pela cidade. Aqui, no caso, é a comemoração do Dia do Morcego, que foi na praça da igreja da cidade, a praça da catedral, um espaço bem amplo, que a gente conseguiu toda a estrutura, e eu vou dizer para vocês que eu não tenho dinheiro não, tá, gente? Nós não temos. Tudo isso que vocês estão vendo de tenda, de material, de etc., é tudo doação. Tudo a gente sai correndo atrás. Essas ilustrações aqui, ó, do Dia do Morcego, esse morcegão desenhado aqui, tudo aluno artista meu, que consegue fazer, ó, eles aprendem a pintar o rosto das crianças, é pré-requisito para trabalhar trabalhar comigo, vai entrar para pesquisa, mas também tem que se dedicar à extensão. Se o aluno falar, professor, não gosto de extensão, vou fazer só pesquisa, eu falo, então não dá para você trabalhar comigo, não. O que você fizer na pesquisa, você vai precisar traduzir e levar para a população, sempre, sem exceção. E aí o Dia do Morcego, ele é um evento que leva além de informação sobre morcegos, mas também questões culturais, de entretenimento, de diversão. Então, teve até apresentação de balé e assim por diante. O evento começou depois do almoço, foi até 10 horas da noite. Então, foi bem legal mesmo. Já também tivemos envolvimento com uma corrida, uma night run, que daí eu propus que o tema fosse morcego, porque normalmente eles faziam em junho, e junho é a semana, temos a Semana do Meio Ambiente, eu propus então que o tema fosse morcego. E aí nós demos todo o aparato informativo científico para os organizadores, a Unimed e o Jornal da Cidade foram os organizadores, e aí a gente conseguiu que o tema fosse morcegos. Imagina uma corrida que tinha cerca de 2.000 corredores e um espaço que recebeu cerca de 10.000 pessoas para ver o evento. Eu vou mostrar um vidinho para vocês. E o legal, eles cuidaram de toda a divulgação, toda a produção de material, toda a estrutura. A gente só entrou com o nosso conhecimento científico e os nossos materiais da universidade. E aí, ó, divulgavam no Facebook, olha só que legal. Né, a importância dos morcegos, falaram tudo certinho. Sempre que eles iam escrever alguma coisa, eles falavam, professor, é isso mesmo, tá certo? Eu falei, gente, cuidado para vocês não estragarem todo o trabalho educativo que a gente está pensando, hein? Então, eles sempre foram muito cuidadosos. Ó, camiseta, cartaz, tudo com morcego, foi muito legal. Troféu, medalha, e aí um pouco do evento, olha só, como é que foi o nosso stand lá, muito legal. Algumas imagens aqui. O Aristeu, eu estou dentro do tempo ou eu já passei? Porque senão encerra. Está dentro do tempo, fica tranquilo. Tudo bem. Já tem uma hora lá. Isso. Batman. Eu termino daqui a quanto tempo, Aristeu? Paraná. Teu microfone está fechado. Então, nós temos o tempo que for necessário. Você tem aula às 5h30, eu tenho uma reunião às 5h. Fica tranquilo. Tá, então eu já vou dar uma aceleradinha aqui, que agora eu vou mostrar um pouquinho das ações e encerrar, tá bom? Ok. Então vamos lá. Pessoal, como eu ia dizendo, então o evento foi muito legal, muita gente.
Olha só, essa minha aluna aqui, ela fazia mestrado comigo, ela era professora, ela é professora. E aí, os alunos dela do colégio sempre foram envolvidos com o nosso grupo de pesquisa, né? Então, como eu disse, o nome do meu grupo de pesquisa é Gêmea. E aí, eles se intitulavam como Gêmea Júnior. Então, tudo que era evento do Gêmea, eles estavam lá para fazer apresentação, era bem bonito mesmo. Agora já estão tudo adulto. Um pouco dos meus alunos aí, uma parte dos meus orientandos da época, e um pouquinho do evento para vocês verem. Vou passar só um pedacinho, vocês acham esse vídeo no YouTube, tá? Tá tocando uma música bem legal aí. E só lembrando, toda essa estrutura foi preparada pela Unimed e os demais patrocinadores. Eu só entreguei a informação científica. Então, por isso, a importância da gente estabelecer parcerias, saber vender a ideia. Ó, só para vocês terem uma ideia do tanto de gente que acabava indo para lá e ouvia sobre morcego. Olha o Gêmea Júnior aí dançando, olha o tanto de gente, pessoal. Tudo voltado, então, à questão dos morcegos. Foi muito legal mesmo. Mas vamos continuar. Então, aqui um dos cartazes do Dia do Morcego, esse foi de 2015, né, um pouco mais da exposição. E aí foi um momento bem importante, foi, na verdade, um marco. Porque eu precisava divulgar o evento, e era na praça da igreja. Eu queria levar um morcego na igreja. Claro que eu queria, afinal de contas, o morcego não é símbolo do mal? O morcego não é cercado por mito, lenda, demônio, vampiro, bruxa? Não, tá tudo errado, né? Morcego é um bicho, é um animal como qualquer outro, tem que ser respeitado. É criatura de Deus, assim como qualquer outra. E aí, com uma conversa com o pároco da matriz, expliquei o projeto, expliquei a importância, pedi autorização para fazer na praça da igreja, e ele topou tal, e daí eu pedi para ele me deixar levar o morcego no final da missa. Falei, eu quero divulgar o evento, mas eu quero levar o morcego. Henrique, mas esse morcego vai escapar, pelo amor de Deus, não vai escapar, deixa comigo. E aí levei o morcego. Mas foi muito legal que o padre Orivaldo, que inclusive já faleceu, infelizmente, antes dele me chamar, ele fez uma fala que foi muito mais importante que a minha. Porque vocês imaginem, o representante de Deus ali naquele momento era ele, né? Falando que um morcego, que era símbolo do mal, um animal associado a vampiro, chupa-sangue, doença, maldade, de repente tudo aquilo que as pessoas tinham ouvido no passado não era o certo. E o padre falando a importância desses animais para o ambiente, porque ele leu antes um pouco sobre morcegos, ele deu uma olhada no material que eu mandei para ele, e ele fez uma fala sobre a importância dos morcegos na natureza como uma criatura de Deus. Então foi muito importante, foi muito marcante. E aí, quando eu cheguei, já estava todo mundo com um olhar de curiosidade, mas muito felizes de imaginar aquela cena dentro da igreja, algo totalmente não convencional. A criançada que estava na missa, eu não preciso nem falar para vocês o fuzuê que foi lá dentro, a criançada querendo ver o morcego. O que foi ótimo, porque daí ao acabar a missa, eles foram para a exposição e foi muito legal. Né? Foi um momento bem importante, essa imagem minha do morcego na igreja, com o padre e tal, já rodou aí em outros países, porque foi uma ação de educação ambiental bem importante mesmo, porque marcou. A gente também já conseguiu até recurso da prefeitura para fazer outdoor pela cidade. Então, quando a gente vai fazer um dos nossos eventos, que eu vou falar agora, a Noite dos Morcegos, a gente faz em parceria com a prefeitura. E a gente tem um combinado da prefeitura ajudar a gente de algumas formas, entre elas a divulgação. Mas eu não preciso que divulgue a Noite dos Morcegos. Porque a Noite do Morcego, gente, quando eu lanço a inscrição, são 500 vagas. Em 48 horas, no máximo, a gente já lotou. 48 horas, a gente lota de inscrito. Então, eu falei, não, eu quero outdoors pela cidade, mas eu quero outdoors para fazer educação ambiental. Eu quero outdoors não falando da Noite do Morcego, mas falando do morcego. E aí foi isso que a gente fez. Ó, a própria prefeitura, né, eu passei as informações como eu pensava, e eles fizeram o outdoor do jeito que eu sugeri. Ó, então vocês estão vendo aqui, essa é uma cena de um morceguinho à noite, ó, tá vendo todo escuro? E onde ele passa, e aqui dá a entender que ele está defecando, né? Onde ele passa, ele traz o colorido. Então, fazendo a reflexão e explicando sobre a dispersão de sementes, conforme está aqui, polinização e etc. Então, mostrando que o morcego para o ambiente é luz. Né? Foi muito legal. Esse outdoor ficou em vários pontos da cidade. Eu fiquei super orgulhoso, fiquei feliz demais. É isso, gente. A gente tem que levar a informação às pessoas, tirar a informação negativa e trazer o que é verdade.
Temos o projeto Morcegação, que é voltado a crianças, agricultores, então a recreação, informação, diversão sobre morcego. Então aqui foi um evento no Dia das Crianças. Também conseguimos fazer o evento num shopping da cidade, um shopping mais elitizado e tal. A gente conseguiu um espaço que é bem caro e eles cederam para a gente esse espaço para fazer uma exposição. E eu quis fazer uma exposição que não tivesse cara de feira de ciências. Eu quero uma exposição atrativa. Que quem estiver andando pelo shopping vai olhar e falar assim, nossa, gente, o que é aquilo lá? É uma exposição de pintura? É quadro? O que é aquele vaso bonito lá? Deixa eu dar uma olhada. E aí a pessoa chega e se depara com morcegos. É isso. Então a intenção era ficar um espaço atrativo e educativo para as pessoas visitarem. Vocês podem ver que tem, além de flor e tal, os quadros, tem poltrona, é isso. A minha intenção foi essa, a gente sentada. Eu queria que a pessoa sentasse lá e se sentisse bem perto dos morcegos. Foi o que aconteceu, foi muito legal. Aí, de tempos em tempos, eu mostrava algum morcego, alguma coisa assim. Ficamos por uma semana no shopping. Foi muito legal, foi um momento muito legal. E toda essa decoração, gente, foi feita em forma de doação pra gente, tá? O profissional dos balões doou esse material pra gente, o pessoal da decoração doou pra gente, o Merlin Tuttle, que é o americano pesquisador que trabalha com morcegos, ele doou essas imagens pra gente fazer os quadros, e assim por diante, foi muito bom. E também, aí no Nordeste, então, eu desenvolvi meu pós-doc junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente na UNIT, gosto demais da Universidade Tiradentes, foi um lugar que eu aprendi muito, pessoas maravilhosas, eu não sei se tem UNIT em Feira de Santana, mas eu fui na UNIT de vários pontos do Sergipe, e foi muito bom. Lá eu desenvolvi um projeto com os agentes de endemia sobre morcegos. E aí a gente trabalhou oficinas sobre morcegos, saúde e conservação ambiental. Foram mais de 1.000 agentes de endemias atendidos. Eu rodei o estado, gente. Eu fui nas 7 regionais de saúde do Sergipe e consegui trabalhar oficinas sobre morcegos com todo mundo. Foi muito legal. Fizemos a Semana do Morcego por lá também, na universidade. Foi algo muito enriquecedor, um tempo de crescimento sem explicação. Temos também o projeto Morcegos pela UEM, para o caso dos morcegos que são encontrados nos blocos e tal, uma forma de tentar minimizar o impacto entre pessoas e morcegos. Tem um aluno que trabalha com representação social, educação científica para a conservação de morcegos, ele criou um jogo, a Trilha dos Morcegos. O jogo, por si só, ele já é educativo. Ao escolher o peão que você vai ser, você já vai saber como é que é esse morcego, a importância dele à natureza e etc. É muito legal. Mas o jogo também tem na versão em PDF, com os peões em papel, caso o professor queira imprimir, usar na escola e tal, é bem legal. E aí a Noite dos Morcegos, para fechar, porque já são 4h28. A Noite dos Morcegos é um evento que a gente criou num parque aqui da cidade, o Parque do Engai, então a gente estabelece uma trilha em que as pessoas, ordenadamente, em 10 grupos de 50 pessoas, passam por pontos de parada e lá elas vão conhecer um pouco sobre os morcegos e ver morcegos vivos, tá? A gente começou o projeto com 300 vagas, agora a gente já está com 500, já teve ano da gente fazer 2 edições, mas a gente optou por fazer uma só. E o que é mais legal é que a Noite dos Morcegos deu uma repercussão tão boa que um dos vereadores aqui da cidade propôs que ele fosse inserido no calendário municipal da cidade, e foi aprovado. Então, agora, a Noite dos Morcegos é um evento no calendário municipal da cidade de Maringá. É algo importante, porque Maringá tem mais de 400 mil habitantes, é uma cidade considerável, e os morcegos ganhando espaço entre os eventos da cidade. Para fazer educação ambiental, gente, para falar de natureza. Parem para pensar como isso é importante. Então, aqui os cartazes da Noite dos Morcegos, ao longo do tempo, reparem como é que eles foram mudando de cara. Olha só, morcego, de repente, pá, você dá de cara com os heróis aí. Aí, de repente, outro herói. De repente, você vê um herói e um vilão. Pois é, foi isso que aconteceu, eu já vou contar para vocês. Olha só, então, uma trilha na mata, as pessoas vão parando, e aí a gente tem as falas. Antes eu fazia essa palestra lá no meio da mata, agora eu suprimi essa palestra e a gente só conversa mesmo, porque a criançada quer andar com a lanterna no meio da trilha, ver morcego e etc. Então, grupos grandes, né? E o legal, depois que começa a trilha, eles têm um primeiro ponto de parada, e aí eu comecei a incorporar personagens nessa história para tornar a visita ainda mais legal.
A Noite do Morcego não é um evento infantil, tá? É um evento para pessoas. E mais de 60% do nosso público é adulto. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% do público é adulto. A gente faz uma parada para aquecimento, e daí eles se deparam com os heróis. No caso aí, nessa edição, estava Homem-Aranha e Mulher Maravilha, que ressaltaram a importância da atividade física, a importância de se alimentar bem, a importância de buscar qualidade de vida em prol da conservação ambiental. Então a gente faz essa ponte também com saúde e qualidade de vida. Então daí já motiva a criançada para começar a caminhada. Aí as pessoas param e recebem as informações dos meus alunos sobre determinados temas envolvendo morcegos. Eu acho que é indiscutível a satisfação do público ao aprender sobre morcegos. É realmente algo muito instigante, o evento é muito positivo, assim, a cada edição é uma nova emoção. E aí eu comecei, assim, ao longo das edições. Lá eu levei o Batman, depois eu levei o Batman e a Mulher Maravilha, depois eu levei o Batman, a Mulher Maravilha e o Homem-Aranha, que não é da DC, mas tem problema, eles se juntam, né? E aí foi. Até que chegou numa das noites dos morcegos, que eu falei assim, não, eu quero todos os meus alunos de heróis. Todos eles, heróis e alguns vilões, né? Justamente para ressaltar que eles estavam lá, os heróis estavam lá em prol de um herói muito maior que é o morcego, um herói da natureza, um herói da vida real. E foi algo muito legal, ó. Então a criançada se diverte, se encanta, e aqui só para vocês terem uma ideia da equipe, né? Uma parte da equipe, porque eu abro pelo menos 50 vagas para monitores para ajudar na Noite do Morcego. E não precisa ser aluno de biologia, não, tá? Né? Aluno ou profissional de biologia, não. Eu aceito de monitor aluno de qualquer área, educação física, enfermagem, medicina, engenharia e tal, porque é para ajudar na dinâmica do trabalho. Quem fala sobre os morcegos é o pessoal do meu grupo, é o pessoal da biologia, de graduação, mestrado, doutorado, professor e tal. Agora, os monitores, eles ajudam na organização, na logística. Então, tem vaga para todo mundo sempre. E aí, aqui, então, vocês estão observando, tem amigos e alunos e ex-alunos meus, cada um com uma função aí, né? Cada um vai... E sempre, de acordo com o herói ou o vilão, vem uma fala. E aí, a última Noite dos Morcegos, que foi algo extraordinário. Me veio à cabeça, porque estava na época do filme do Coringa, eu falei assim, não, pera um pouco, eu acho que agora é hora da gente trazer os vilões para falarem dos morcegos. Afinal de contas, os morcegos são taxados como vilões, mas eles não são vilões. E os vilões da história do Batman, eles eram vilões antes? É só vocês fazerem uma retrospectiva aí, quem assistiu o Coringa lembra muito bem, ele não era vilão coisa nenhuma, né? Quem transformou o Coringa em vilão? A sociedade. Quem transformou o Pinguim em vilão, quem assistiu o Batman lá para trás? A sociedade. Ele sofreu bullying, foi discriminado, etc, etc. Então, a nossa intenção com os vilões era justamente, eles chegavam cada um com a sua característica própria, a Era Venenosa, ela era uma pesquisadora da área de botânica, né, que passou para a categoria vilã, mas ela não era, né, aconteceu alguma coisa lá na história que fez com que ela se tornasse má, a mesma coisa, o Duas Caras, o Charada, eles não eram vilões. E a Arlequina também não era, e assim por diante. Então, a nossa intenção é justamente mostrar que é a sociedade que faz os vilões, né? E que a gente tem que refletir sobre isso. Foi muito legal, aqui vocês estão vendo alunos meus desde graduação até doutorado, já tem aluno que defendeu, e é isso, é lindo, né? É um evento maravilhoso. E aí, a cada Noite do Morcego, cada participante, o ingresso é 1 litro de leite. E a propaganda é essa, cada participante mamífero. Não se esqueça de levar 1 litro de leite como entrada para a Noite dos Morcegos. E aí a gente doa para entidades assistenciais. Outra propaganda aí do leite. Fizemos já a campanha do agasalho, né, tomando os morcegos como mote dessa conversa toda. E aí, eu destaco que eu sou coordenador do Comitê de Educação da Sociedade Brasileira de Estudo de Morcegos. E a gente tem desenvolvido, procurado estimular pesquisadores, professores, alunos a desenvolverem atividades de educação ambiental para a conservação de morcegos em diferentes partes do mundo. Então, do Brasil. E o comitê hoje é formado por mim, como coordenador, pela Adriana Ruckert, que ela é do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, a Thaís, que foi me orientando de doutorado, hoje ela mora em São Paulo também, e a Cíntia da Costa, que ela é
coordenadora da divulgação, ela é do Rio Grande do Sul. E aí, a gente tem feito esse trabalho educativo, expandido o máximo que a gente pode. E aí surgiu também o projeto Morcegos em Casa. Assim que a pandemia começou, eu comecei a pensar, gente, precisava fazer alguma coisa, tá todo mundo em casa, ouvindo coisa ruim de morcego, associado ao coronavírus, precisa chegar na casa das pessoas. E aí foi quando eu propus para a sociedade brasileira, para a diretoria, o projeto de lives Morcego em Casa, e eu e a Cíntia conduzimos. E aí nós tivemos uma sequência já são 17 lives, a primeira temporada já acabou, mas ainda estão acontecendo algumas lives, com temas diversos, alimentação dos morcegos, serviços ecossistêmicos, morcegos em área urbana, morcegos hematófagos, e aí vai. Então são vários os assuntos, inclusive semana que vem nós vamos falar um pouco dos morcegos e as queimadas. Né? Nós vamos ter 3 pesquisadores de peso na live que vai acontecer no dia 12. Depois, se vocês quiserem saber mais, eu mando o link para vocês. Bom, nosso objetivo, acho que já está claro, né? Nós queremos tornar os morcegos bem vistos pelas pessoas. Populares eles já são, de um jeito ruim. A gente quer agora torná-los populares de um jeito bom, como de fato deve ser. Então, convido vocês a curtirem a nossa página no Facebook, no Instagram, e dizer que como é que a gente pode falar em educação e conservação se a gente está vivendo o tempo do negacionismo, o tempo em que a ciência é tratada como nada, como lixo, como mentira. Fica essa reflexão para que vocês pensem o que nós estamos fazendo, o que você, dentro do seu quadrado, está fazendo para que isso deixe de acontecer. Fiquem com essa reflexão e o que nós podemos fazer para tentar melhorar a situação que nós temos observado diariamente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu ter falado demais. Valeu. Tá aqui meu contato, depois se alguém quiser me escrever, tá bom? Obrigado. Muito bom, muito bom. Rapaz, olha, vou confessar, agradecer inicialmente, né? A gente está com uma pequena pressão de tempo. O professor Henrique também tem aula logo em seguida, né, Henrique? Então, para ele dar uma aliviada aí, né? Descansar as cordas vocais para a próxima. Então, assim, agradecer em nome do Grupo de Pesquisa Zoonose e Saúde Pública aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana pela emoção, porque mais do que o conhecimento, né? Que é extremamente importante, cada vez mais urgente, né, a questão do conhecimento científico, né, referendado, mas essa emoção, esse carinho, esse amor que foi colocado aqui nessa palestra, né. Fiquei até emocionado, mas é fácil eu me emocionar, né, o pessoal aqui me conhece como um grande chorão, eu estou quase chorando por causa dessa palestra aqui. Olha, realmente, a gente tem tido excelentes palestras, mas eu tenho certeza, inclusive você pode acompanhar os comentários aí no chat, você tocou o coração de todo mundo aqui, com certeza. Obrigado, fico muito feliz. Nós temos, talvez, aí um tempinho para eventuais questionamentos, né, ou dúvidas, alguma coisa talvez tenha sido colocada aqui no chat. Normalmente essas mensagens... Eu tive que sair e entrar, eu tive um problema aqui no computador, mas já voltei. Lembrando a todos que a palestra está sendo gravada, então ela vai permanecer depois no nosso canal no YouTube, né? E é isso, gente. Quem quiser fazer algum questionamento... A Conceição, com certeza, está se segurando lá, né? Professor, estou aqui me segurando dentro de um carro em movimento. Dentro de um carro em movimento, com um bolo no colo, mas sem querer perder. Coisa boa. Eu não vou nem conseguir chegar a tempo. Mas eu tô aqui no carro, ó. Maravilhoso, professor, seu entusiasmo. É muito, Obrigado. Muito bom de se ver isso. Eu sei o quanto é difícil trabalhar com morcego, com educação ambiental, porque são animais extremamente discriminados, né? E, assim, é muito interessante seu trabalho, assim. Fiquei muito feliz. E eu já tinha ouvido falar, porque eu vou muito aos congressos de mastozoologia, eu estou em todos, mas a gente não tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente.
Não sei se você viu no último congresso de março, que eu estava vendendo um livro infantil e um livro da minha dissertação de mestrado, que foi com Eu não morcegos. estava no último, eu não estava no último de março. Ah, certo. Mas eu Eu vou não ver se eu fui, consigo enviar para infelizmente. você os 2 Ah, te livros, agradeço. Te viu? agradeço muito. E a Obrigado, minha obrigado tese de mesmo. doutorado também vai ser com morcegos. Maravilha, que legal. O que você vai fazer? Terminando já, Com... né, Conceição? Hein, professor? Fala aí, professor, que eu estou no carro. Na verdade, Conceição, ela está avaliando aqui como é que foram os últimos 10 anos do contato, dos contatos que foram entre morcegos e seres humanos aqui em Feira de Santana, né? É uma avaliação, é mais uma avaliação pelo lado, né, do estudo epidemiológico desses contatos, mas ao mesmo tempo, como ela é bióloga, sempre trabalhou na educação ambiental também, ela foi fazer treinamento com o pessoal, com os agentes de endemias, né? Legal, Não na legal. escala que você fez no estado de Sergipe, né, Henrique? Por favor, né? Não deu para Ah, acompanhar gente. a escala, não. Como é que é? Como que é? Não Não deu para ouvi, desculpa. acompanhar a escala, entendeu? A gente não fez o estado, né? Inteiro, mas Olha, foi uma são emoção muito grande, viu, Aristeu? Foi uma emoção muito grande rodar o Sergipe, viu? Meu trabalho Deus, eu maravilhoso, amei. trabalho maravilhoso. Mas assim, então a Conceição usou toda essa experiência nessas análises, ela está terminando, agora em dezembro ela defende. Legal, legal, legal. Mas Muito top. continuamos nessa linha também aqui, né? A gente tem capturado morcegos, a gente tem feito os nossos acompanhamentos. Estamos com um projeto que a gente não pode falar muito porque ainda não foi, né? Mas quem sabe pode ser aprovado aí no PPSUS, né? Justamente avaliando animais silvestres, não só morcegos, mas animais silvestres que chegam no CETAS e que eventualmente chegam em condições péssimas, né? Então a gente não vai trabalhar com esses animais que infelizmente não vão conseguir resistir, etc., para fazer vigilância, né? Para fazer essa vigilância toda de enfermidades virais. Poxa, que legal. Mas, obviamente, a gente tem essa outra preocupação também. A gente tem o nosso Museu de Zoologia aqui, tem lá a coleção de morcegos também, de outros mamíferos, né? Conceição, particularmente, fura aí de vez em quando a pandemia, porque ela tem que cuidar lá da coleção também. Para que não fungue, né? Para que o material não se perca no processo. Claro, claro. Mas, Aristeu, se o teu pessoal se interessar, alguém desejar pensar futuramente em uma ação, por exemplo, como a Noite dos Morcegos, aí em feira, a gente pode, passando essa pandemia, né, tentar articular uma ida minha para aí, eu faço um treinamento com o pessoal, a gente faz uma Noite do Morcego aí no parque da cidade, porque de repente nesse primeiro eu participo, né, passo algumas orientações para o grupo e tal, e os próximos vocês conduzem. O objetivo é falar de morcego para todo mundo, né? Excelente. Então, estou à disposição, quando vocês quiserem. Podia até juntar essas coisas. Você me deu uma boa ideia agora, Henrique, porque a gente tem um projeto, inclusive com o suporte financeiro da CAPES, que era para ser realizado esse ano, mas a gente jogou para o ano que vem. Que é um Superclass. Na verdade, é um projeto que envolve internacionalização, atração de alunos de graduação estrangeiros para conhecer a nossa realidade, e é em epidemiologia de campo. Então, na verdade, a gente pega várias coisas que a gente está fazendo aqui e vai ensinar o pessoal a fazer epidemiologia no campo. Olha só, Por que não? olha só que legal. A gente pode ter uma oficina de morcegos. Aí pode ser um embrião já com uma visita no parque, a gente vai ter pessoal para trabalhar, né, para dar o suporte, e um pessoal especializado. Podemos pensar nisso, já temos até data. Ah, é? Olha só, quando vai ser? São as 2 primeiras semanas de julho, né, não havendo grandes problemas, né, julho do ano que vem. Então podemos conversar, vamos conversar, Henrique, ótima ideia. Vamos, estou à disposição, vai ser um maior prazer com vocês. E Conceição e outras pessoas aqui podem ser, já tem até um Batman escalado para participar lá da... Né, Conceição? Maravilha. Batman não pode faltar, né, gente? Não pode faltar. Não. Esse a gente já garantiu aqui, porque ele tem feito algumas aparições aqui em Feira de Santana também, né, Conceição?
Ah, gente, que legal. Isso aí. Isso, isso. Mas não dê spoiler do Batman, não, Conceição. Ele vai descobrir por si só quem é o Batman. Foi no aniversário aqui. Tem de tudo. Professor, eu já tenho um projeto, pessoal, eu já tenho um projeto em mente. Não, não é do Batman, não. Eu tenho. O projeto que eu tenho em mente, professor, é o seguinte: é o chamado Tenda dos Morcegos. É uma tenda que eu pretendo armar em frente à prefeitura, naquele largo que tem ali, em frente à prefeitura, que é um local de exposição, que o pessoal sempre faz alguma feira ali, alguma ação. E lá dentro a gente vai colocar os morcegos no álcool, morcegos taxidermizados, e também a gente vai ter uns termos de consentimento livre e esclarecido para quem quiser ser gravado falando sobre um depoimento sobre o que ele está vendo e qual a percepção sobre os morcegos. Esse projeto é uma ideia que eu tive quando eu vi o projeto Tenda dos Morcegos da UFMG. Tem um vídeo no YouTube que mostra o projeto Tenda dos Morcegos. As pessoas se sentam, elas entram espontaneamente na tenda por curiosidade, né? Vão entrar na tenda, quando chegar lá vai encontrar toda essa exposição. E aí elas dão depoimento espontâneo, e esses depoimentos foram gravados pelo pessoal da UFMG. É muito interessante, no YouTube tem, quem quiser ver. Legal. E eu queria fazer uma coisa parecida quem fez. Muito bom, importante, é importantíssimo que aconteçam ações de divulgação científica, popularização de ciência, é essencial, né, gente? Nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o quanto é importante a ciência vai ter chegar às estagiário pessoas. mostrando, né, o que você faz, professor falando sobre esses animais. Maravilha, maravilha. Eu quero conhecer sim. E no mais, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, sempre. Muito bem. Confesso que logo que a gente começou as palestras, eu já comecei a pensar em algumas figuras, você estava lá na lista, Henrique, e foi a oportunidade. Que coisa boa, obrigado por ter lembrado de mim. Muito bem. Mais alguma questão, gente? Acho que o pessoal às vezes fica um pouco inibido, né, Conceição? Que a gente está vivendo, né, de negacionismo e de contestar coisas. A conexão de Conceição não está muito boa, pelo menos. Então, mas estabelecidas, né, por exemplo. Mas o pessoal que ficar com vergonha de fazer pergunta e tal, pode me mandar e-mail, tá, pessoal? Vou até colocar aqui no chat meu e-mail, que talvez eu tenha mostrado rápido lá. Aí vocês podem me contactar, trocar uma ideia, conhecer o projeto, tá bom? Tá aqui o meu e-mail, caso vocês queiram depois fazer alguma pergunta, algum comentário, algum feedback da palestra, tá bom? O Gemeia tem Instagram, Henrique? Ou só Facebook? Tem sim, é arroba. Ah, tá aqui, ó. Vou pôr aqui também. Arroba. A gente já vai seguir também, né, gente? Pronto. Aí não esqueçam de seguir esse aqui também, né, ó. Vou roubar um pouquinho o espaço do Henrique aqui, ó. Com certeza. Os nossos UFs também. Ah, que legal, que legal. É para que vocês a gente tem alimentado. Para saber das próximas palestras, a gente sempre está ali, né? Também a gente quer que esses Instagrams, que o canal do YouTube, eles sirvam também de canais de comunicação entre os pesquisadores em formação, para o público em geral. Então, assim, eu tenho recebido no próprio Instagram dos Zoonoses UFs muitos questionamentos do público, né? Com relação a morcegos, com relação a cães abandonados, gatos abandonados, castração de cão e gato, né? Sempre uma preocupação aí da população, sempre chama atenção, e a gente vai fazendo um trabalho aí de formiguinha com essa divulgação científica e tudo mais. Com certeza, a gente precisa, né? Que coisa boa, que bom, né? Que bom que
que vocês também estão mobilizados aí. Fico super feliz. Então, vamos fazer. Aí, Henrique, se a gente conseguir fazer uma noite dos morcegos aqui em Feira de Santana, vai ser a primeira filial ou não? Olha, nós já fizemos em Mato Grosso do Sul também. Ah, tá Nós já certo. fizemos já no Mato Grosso do Sul. Nós íamos fazer em Salvador, mas a gente ainda não conseguiu estruturar. Nós íamos fazer em Aracaju, também não consegui, por conta da correria na época do pós-doc. Mas vai ser maravilhoso, já pensou? Então, tem muita gente aqui da minha equipe, tá certo? Eu já jogo, ó. Gente, então nós precisamos realizar a Noite dos Morcegos. A primeira, né? Transformar num evento anual, é isso aí. É isso mesmo. Vai ser show. Morcegos da Caatinga. Vai ser lindo. Vai ser lindo, não tenho dúvida. Eu até coloquei o comentário aqui, uma das imagens mais bonitas, porque me prendeu assim, durante muito tempo, eu fiquei mais de meia hora observando, com risco de acidentes, né? Foi na porta do nosso labio, lá, o nosso laboratório das pós-graduações da biologia aqui. Eu estava saindo à noite, começo da noite, 6h30, 7h, um sisal florido, então ele dá o pendão lá em cima, né? 2, 3, 4 metros de altura, e uma revoada, não sei se chama revoada, biólogos, mas uma revoada de morcegos que eu nunca tinha visto. Né? Revoando ali em volta do cisaleiro, e eu fiquei lá. O problema é que eu fiquei com a boca aberta, né? Se fosse é do grupo das agaves, é do grupo da tequila, do agave, né? Exatamente. Olha aí, né? A nossa tequila querida. Então, realmente, experiências que transformam a gente, né? Por mais projetos que possam ser, por mais simples, demonstram a força da natureza, né? E como ela é importante. Pois é, justamente. São momentos marcantes, né? E a simplicidade marca isso, né? Então, coisa boa. Fico muito feliz. Contem comigo para qualquer necessidade aí, situação sobre educação ambiental para fauna, morcego. Estou à disposição, viu? Conceição, então, olha aí, ó, vamos articular a primeira noite de morcegos durante o Summer Class 2021. Tá ótimo. Já tá marcado, claro. Vamos articular. Até lá a gente consegue. Tá bom? Consegue. Então, gente, não havendo questionamentos, eu vou encerrar. Eu gostaria de reforçar, então, os nossos agradecimentos ao professor Henrique, né, pela contribuição maravilhosa que ele deu para o nosso grupo e para todo o pessoal que estava assistindo aqui, reforçando que a palestra foi gravada, né, e que vai estar mais tarde no YouTube do nosso grupo de pesquisa em zoonose e saúde pública aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. Senhor Henrique, um grande abraço, sabe, foi um prazer rever, poder contar com você. Foi todo meu. Um abraço para vocês, gente. Estarei à disposição, tá bom? Até mais. Valeu. Grande abraço. Abraço, tchau, tchau.